Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Obrigado pela sua companhia, você que tem nos acompanhado através da nossa página do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Demos início ao nosso momento de oração, ao nosso momento de reflexão e partilha da Palavra de Deus, nos unindo como cristãos, nos unindo como filhos e filhas deste Deus que nos ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre as nossas atividades, sobre tudo aquilo que realizamos durante a nossa estada aqui neste mundo que Deus nos criou, para que Ele conduza os nossos passos, para que Ele ilumine o nosso caminho e nos capacite cada vez mais para estarmos a serviço deste reino que Deus fez para nós. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, dia 24 de março de 2021, a liturgia de hoje nos propõe o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 31 a 42, onde Jesus nos fala um pouco mais do reino de Deus e hoje ele nos traz a verdade. Em qual verdade nós estamos acreditando? A verdade é só uma, a verdade é o próprio Deus. Vamos com muita atenção escutar aquilo que Jesus quer nos dizer. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam: nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Agora, no entanto, procurais matar-me, porque vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram então a Jesus: nós não nascemos da prostituição, só temos um pai, Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois é da parte de Deus que eu saí e vim. Eu não vim por conta própria, foi Ele quem me enviou. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Este Evangelho de João, trazido para nós hoje, é interessante o que Jesus expõe àquele povo judeu que estava o seguindo e que acreditavam nele. Mas ainda existia alguns resquícios de dureza nos seus corações em relação à verdade de Jesus ser o próprio Deus, de Jesus ter vindo ao mundo como Filho de Deus para nos resgatar. Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes nós acreditamos naquilo que Jesus fala, naquilo que Jesus nos ensina, mas não conseguimos trazer para dentro da nossa vida, não conseguimos nós também darmos testemunho de todos estes ensinamentos. Por isso, hoje, este Evangelho, dentro do período de preparação da Quaresma, onde nós jejuamos, oramos, onde nós confessamos nossos pecados, onde nós buscamos praticar mais a caridade, o amor ao próximo, nós podemos nos questionar também em que verdade nós temos acreditado. Nós temos acreditado na verdade que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a misericórdia de Deus, que Deus enviou ao mundo para sofrer as mesmas coisas que o ser humano sofre e assim também vir a morrer na cruz para nos redimir dos nossos pecados, veio anunciar o reino de amor, veio anunciar a misericórdia, ou nós temos acreditados em uma verdade que nós mesmos construímos para nós? Qual verdade hoje nós podemos dizer que eu realmente acredito, que realmente eu vivo em minha vida? Jesus diz àqueles judeus que acreditavam nele que se eles permanecerem na minha palavra e naquele ensinamento, se nós permanecermos nos ensinamentos de Cristo, aí sim nós realmente conheceremos a verdade de Deus e esta verdade nos libertará. E aqueles filhos e filhas de Deus que estavam lá com Jesus, eles acreditavam, mas eles não permaneciam na palavra de Deus. Na hora de eles fazerem, praticarem e dar testemunho de tudo aquilo que Jesus os ensinava, que Jesus dava o seu testemunho para eles, eles às vezes por sua conveniência, pelo seu egoísmo, pela sua individualidade, acabavam por não praticar. E hoje nós também muitas vezes nos deparamos agindo desta maneira. Muitas vezes nós queremos apenas o nosso bem, muitas vezes nós até desejamos o mal àquelas pessoas que às vezes também nos fizeram o mal. E Jesus veio trazer essa verdade, a verdade do perdão, a verdade do amor, a verdade do coração de Deus. Ele termina o Evangelho dizendo, respondendo à pergunta dos judeus que se Deus fosse o vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Então Jesus responde o questionamento sobre quem Ele é, sobre qual a sua missão, sobre da onde Ele veio, com essas palavras simples, objetivas, e que todo o bom entendedor, se acreditar nele, irá ser salvo pela sua verdade. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, foi a intermediária que nos trouxe essa verdade em seu ventre. Ela, com o seu sim, com a sua fidelidade e humildade, aceitou ser a serva maior do Senhor, trazendo para nós, dentro do seu ventre, a encarnação do próprio Deus, a sua misericórdia e o seu amor pelos seus filhos. Ela em tudo foi perfeita ao cumprir a sua missão aqui na terra. E nós devemos olhar para o seu exemplo e também buscar seguir em tudo as suas atitudes, para que nós também consigamos alcançar o benefício da vida eterna, a alegria de um dia poder estar junto a ela e seu Filho Jesus Cristo, na morada que o próprio Deus nos preparou. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, rezemos agora
com muita fé e devoção a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, estamos encerrando aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste dia. Levemos sempre para nós a reflexão de tudo aquilo que Jesus nos ensina. Hoje Ele nos ensina sobre a verdade e que a verdade nos libertará. Busquemos ainda neste tempo de Quaresma mudar o nosso jeito de agir, mudar o nosso jeito de crer em Jesus, para que nós reconheçamos nele e na sua palavra a verdade que também nos libertará. Fiquemos todos com Deus. Não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida ao final em nossa página no YouTube e também no Facebook. E que por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, o Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.